Bom, boa tarde a todas, né? Muito obrigada pela presença, né? E fisicamente, e também, né, e na online. Sabe que essa semana, né, é uma semana, não sei se prova, exercício, né? Que agradece por estarem participando, né? A gente também vai deixar gravado, né, essa conversa. É um bate-papo, tá? Então, não tem uma formalidade, né? Não é uma palestra, nem nada disso. Mas é um momento muito especial, né? Se a gente olhar aí o programa de mentorias, né? Onde a gente já está quase no final, né? Então, tem algumas mentoradas já falando, vai acabar, né? Mas a ideia é terminar um ciclo e vão ter outros, e aí depois também a gente quer, né? Está conversando pela hora do almoço, né? Já dou spoiler aí, depois de vocês ajudarem nas próximas edições, né? Considero que é um momento aí bem especial hoje, onde, né, a gente tem a honra, né, e a felicidade de estar com duas ex-alunas aqui da Mauá, né? Então, a Femi, né, vai se apresentar e tudo mais, mas ela fez engenharia química na Mauá, né, e hoje ela é mentora, né, das temporadas aqui da Mauá também. Tá? Agora eu conheci a famosa Marina, que legal, então, joia. E a Flávia, né, que também os alunos aqui, do curso de Engenharia de Computação. Né? E a Flávia tem uma história também bem interessante, porque ela, por um período, foi professora, né, nos cursos de Ciência da Computação e Ciência da Computação aqui na Mauá, né? E aí, por uma questão, né, profissional, né, de mudanças aí, né, Flávia, ela acabou saindo, mas que contribuiu muito também nos cursos de TI, né, as portas estão sempre abertas, né, nossos ex-alunos e ex-alunas, e é muito especial, né, trazer para elas contarem um pouco da trajetória deles. Então, a ideia é que seja um bate-papo, né, bem gostoso aí, né, a Darlene, né, aqui vocês já conhecem, né, e aí, em todos os workshops, palestras, né, a Darlene sempre que é uma, né, se a gente olhar das responsáveis de todo esse programa acontecer, né, a Carol, né, então elas que desenharam, corresponderam, né, todo o clipe dela, toda a estratégia, toda a metodologia. E aí, mais uma vez, queria agradecer a estar aqui com a gente para ir conduzindo esse bate-papo. Tá? E eu estou aqui mais para apoiar, né? Não sou as alunas da Mauá, né? Mas desde que eu estou na Mauá, sou Mauá de coração e você sempre, né? Estou na pró-reitoria aí, tentando, né, fazer o melhor para todas as pessoas, né, da comunidade de Mauá. Feliz desse momento de a gente poder esse bate-papo. Obrigada, professora. Nossa, é sempre tão bom ouvir a professora Ana, né, falar essa paixão que você traz. Né? Isso é sensacional. Eu gosto dessa paixão na palavra, porque transforma também a forma de a gente ver a profissão. Muitas vezes a gente vê a profissão de um jeito duro, de um jeito engessado, mas na vida real a gente, até mesmo para alcançar o famoso equilíbrio, a gente precisa fazer a dança das cadeiras. Né? E a paixão, ela ajuda a gente se manter, a gente dar continuidade. Isso é muito importante. Obrigada pelas palavras e pelo acolhimento do nosso programa. Então, pessoal, muito boa tarde. Falei com vocês, está todo mundo animado, estamos indo para uma finalização. De final do ano, a gente piscou, hoje já é final de ano de novo, né? E hoje nós vamos dar abertura aqui a esse painel, né, de referências femininas em STEM, inspiração e inspiração para novas gerações. Então, é o momento de vocês também participarem, de vocês também. Ei, eu tenho uma dúvida aqui, porque quanto mais vocês tiverem dessas pessoas aqui, que agora elas estão aqui, depois de tanto tempo, de uma trajetória, de uma caminhada, não quer dizer que elas nunca tomaram banho de chuva para elas chegarem onde elas estão. Então, é o momento de a gente se inspirar, se espelhar, modelar e entender assim, é uma fase que eu estou passando. Maravilha? Então, sejam todas muito bem-vindas, bem-vindas a vocês. Obrigada por aceitarem o convite. Hoje nós vamos conversar sobre as trajetórias, desafios e conquistas de mulheres incríveis que estão transformando o mundo da ciência e da tecnologia. Nós vamos conhecendo um pouco da história de cada um. Daqui a pouco eu quero que seja vocês. Que estejam aqui com a gente nesse painel falando, olha, foi muito difícil, mas hoje a gente conseguiu. A gente chegou neste lugar. Então, gente, eu gostaria de falar um pouquinho do início da jornada, né? Foi até o spoiler aqui no começo. Eu acho que esse início de jornada é uma coisa muito interessante,
E até quando a gente fala, né, o que que motivou vocês a escolherem uma carreira STEM, né? Será que é só motivação, gente? Será que vai além da motivação? Então, vocês tiveram alguma inspiração específica? Qual foi o momento decisivo, aquela chave de virada, aquela coisa assim, eu vou, é esse o meu caminho. Quem quer começar? A Flávia ou a Bibi? Vai, Flávia. Tá bom. Bom, primeiro, né, ia falar que eu considero relativamente jovem, então eu acho que eu estou ainda no começo, apesar de estar há 8 anos na IBM, né, depois de eu me formar, eu tenho ainda essa sensação de que eu tenho muita coisa para aprender, então, eu entendo que não posso falar assim, já tem. Vou me dar um minutinho aqui, não? Olá, seja bem-vindo. E, bom, eu tenho uma história com tecnologia que vem do meu pai, na verdade. Meu pai trabalhou com IBM, trabalhou 40 anos com IBM. E desde que eu me lembro, assim, dele me contar as coisas que ele via quando ele chegava em casa do trabalho, né, todos os avanços que ele via acontecendo ali. Quando ele entrou na IBM, ele consertava a máquina de escrever, né? Então, tipo, ele viu vários momentos diferentes ali da empresa e viu todos os avanços acontecendo. Então, desde o início eu via aquilo e aquilo me interessava. É claro que quando eu passei pela adolescência ali, né, fui para um lado, para o outro ali, porque a gente sempre tem um pouco de dúvida, né, no caminho que a gente está seguindo. Mas eu também, né, eu sou de São Caetano, então eu via a faculdade aqui desde sempre, né, então eu tinha vontade de estar aqui. E quando eu entrei aqui para estudar, era a primeira turma do curso de engenharia de computação também. Então, todo mundo começou a falar que ia ter um curso novo de computação aqui na Mauá. Eu falei, acho que esse é um sinal, né, para eu seguir esse caminho. E, bom, através do curso, né, ao longo do curso ali, eu acho que tinha 3 meninas na minha turma. Então, era um perfil diferente, já desde o início ali, né, que se falar. Mas eu nunca deixei isso me fazer assim, apesar de eu não ter essa. Porque quando a gente olha para o lado e vê os perfis diferentes da gente, né, tipo assim, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir me encaixar? Né? Mas eu fui seguindo, né, e o meu segundo emprego, né, foi na IBM, que era o que eu sempre queria entrar. O primeiro foi um emprego que um professor de iniciação científica aqui da Mauá me indicou, que era uma integradora de software industrial. E aí eu falei assim, nossa, acho que não é para mim isso aqui, né? Eu usava EPI, eu usava capacete, aquela bota para ir fazer visita na fábrica e tudo, mas era software, mas era desse lado, assim. E eu falei assim, tentei aqui, né, mas acho que esse tipo de software, assim, não é para mim. E aí consegui entrar na IBM, consegui meu primeiro emprego ali, mais relacionado a aplicações que tinham sempre alguma coisa de inteligência artificial, e aí fui nesse caminho. Então, acho que, talvez respondendo, né, o que motivou, assim, né, eu acho que desde cedo ver, na minha casa, né, meu pai falando de tecnologia, do que ele via, mas aí depois eu fui pegando gosto e fui vendo que é uma carreira super interessante e se eu continuasse firme ali, ia com certeza me render bons frutos. E acho que foi isso. Nossa, muito legal, né? Muito legal. Porque, assim, até no início, quando você fala, né, me sinto muito jovem, e você realmente é jovem, né? Mas 8 anos você já passou também por várias coisas, né? E tem 8 anos de experiência, mas os 4, 5 anos ali de faculdade são extremamente puxados, estudando, trabalhando, fazendo estágio, né? Sim.
É que eu acho que eu me sinto, eu falei, né, relativamente jovem, mas é porque eu acho que eu tenho o sentimento que eu tenho muito que aprender ainda. Eu posso compartilhar a experiência até agora, mas eu acho que tem muito ainda para Mas é eu jovem. ensinar. Ah, não somos. Tá, tem estrada, mas não me sinto jovem. Eu ia falar exatamente isso. Tem bem mais, será? O aprende. O aprende a aprender. Ele está aprendendo. E a gente aprende aqui com vocês também. Olha só, vocês nos trazem coisas, vocês comentam coisas na mentoria, as mentoras comentam na supervisão, e a gente aprende com vocês também. Então é uma via de mão dupla. Sim. E você, Silvia? Siga um pouco com a Ana Flávia, porque eu sempre fui uma aluna boa de exato, né? Sempre gostei da área de exato. Mas eu era boa em outras matérias também, então foi muito difícil na hora de, poxa, tem que fazer um vestibular, tem que escolher uma matéria, uma coisa para que eu vou o resto da minha vida. Então, esse momento foi muito difícil para mim, ter que escolher. Mas eu também tive dentro de casa o exemplo, né? Do meu pai, do meu irmão, dos meus primos, todos muito na área industrial. E eu acho que isso teve um peso na decisão, né? De ter os modelos que a gente vê e almeja, né? Nas carreiras. Então, eu acho que isso teve um peso, mas eu acho que a maior influência para mim foi uma professora do ensino médio, que era uma professora de química. E aí ela que falou, poxa, acho que você deveria seguir na química. Ela teve um papel bem importante. E aí eu vim conhecer, nossa, eu conheci algumas faculdades na época da escolha e tal, e eu vim para lá e falei, poxa, eu quero estudar. Foi paixão à primeira vista, eu quero estudar aqui. E aí eu prestei 2 vestibulares só, e aí estudar na Monar. Acho que teve a influência da família, como teve a questão da Flávia também, mas ter uma referência de uma professora que deu essa força foi fundamental. Parabéns. Eu agora vou começar, vou fazer uma pergunta agora para as três, tá? E vou começar essa pergunta, porque ela, na verdade, uma complementa a outra. Então, quais foram os principais desafios que vocês tiveram, principalmente nesse período universitário, né, que ele é bastante desafiador? Como que vocês lidaram com todas essas inseguranças? Porque, gente, a gente é ser humano, então, inseguranças, medos, eles, dependendo da fase da vida, eles sempre estarão presentes, né? Já que a gente é mocinha agora, vai ter, né? E vocês sentiram também pressão para saber exatamente o que queriam desde o primeiro dia? Bati o olho, que nem falou, né? Bati o olho na Mauá, quero ficar aqui na Mauá pro resto da minha faculdade? Ou o que se passava também na cabeça de vocês lá naquela época? Começa, professora Ana. Eu começo. Bom, eu falei para vocês, eu estudei na Mauá, né? Sou de coração aqui da Mauá. Eu fiz ciência da computação, né? Eu já tinha feito, na verdade, o ensino médio. E aí, se você me permite, eu vou responder um pouquinho essa primeira pergunta. Porque a minha influência não foi em casa. Meus pais, né, eles já são falecidos, mas eles eram semi-analfabetos. E aí, eu e minhas irmãs, a gente é a primeira geração que realmente tivemos uma formação de graduação. Eu tenho minha irmã mais velha que é médica, minha irmã que é arquiteta, e eu não sabia o que eu queria fazer, né? Não tinha a menor ideia, mas eu sabia que sempre para eu me graduar, eu ia precisar começar a trabalhar. E no ensino médio eu fui fazer um colégio de processamento de dados, que eu não tinha a menor ideia do que era. Mas eu sabia que era o futuro e que ia precisar ter uma parte de tecnologia de computação. Então, assim, eu lembro quando eu fui visitar a escola, não era ideia, né? Não tinha computador em casa, era assim, uma realidade que eu falei, eu vou trabalhar, parece que todo mundo está falando que é o futuro, então vamos lá. E foi lá que eu me apaixonei realmente pela tecnologia. Eu já ia muito bem na área realmente de exatas, de matemática, né? Sempre gostei. E aí, realmente, no ensino médio, né, eu falei, legal, eu fiz curso de programação, né? E aí fui me desenvolver. E aí, naturalmente, fui fazer, né, bacharel em ciência da computação, pelo gosto realmente que eu já tinha despertado, né? E pela necessidade de trabalho. E aí foi aquela questão, né? Então, eu vou fazer a faculdade, porque eu preciso trabalhar, e aí como que eu vou numa primeira entrevista de emprego, como que eu vou trabalhar, como que eu vou começar a faculdade. Então, assim, acho que para mim, né, e aí já emendando a sua pergunta, o maior desafio era como que eu ia conseguir equilibrar tudo isso, né? Então, eu consegui dar conta, né, de arrumar um emprego, de trabalhar, de pagar a faculdade e de cursar no período da noite, tudo isso, né? Então, assim, era muita incerteza, mas eu diria que a demanda das coisas eram tantas
que essa insegurança, né, existia muito, mas eu passava por cima da insegurança pela necessidade. E isso acho que vai dando força, né? Lógico que quantos momentos eu não chorei, não desesperei, vou abandonar a faculdade, não gosto desse emprego, não gosto do meu chefe, não sei se é isso que eu quero da minha vida, né? Tinha uma época que eu falava, não, acho que eu vou fazer filosofia, né? Um momento você fala, não, vou completamente, né? E eu diria o seguinte, mesmo com a idade, às vezes, né? A gente tem essas inseguranças e esses momentos, né? Então, assim, se eu olhar para trás, né, eu acho que a gente tem essa questão, né? E como que a gente vai dar conta? Eu acho que, assim, nós mulheres, né, a gente tem uma exigência muito grande para a gente mesma. Né? Então, às vezes, a gente, na verdade, tem uma exigência maior da gente, imaginando que os outros também vão ter essa exigência. A gente se cobra demais. Né? E aí a gente vive, muitas vezes, né, nessa cobrança, nessa necessidade, e isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que lidar. Fora outros valores, né? A gente é cobrado pela sociedade, né? Então, assim, se eu vou ser mãe, se eu não vou ser mãe, né? Eu discutiu numa outra palestra sobre isso. Então, assim, né? O que a gente vai querer fazer na nossa vida e como a gente vai lidar todos os praticos, né? Então, eu acho que tudo são momentos, né? E a gente encarar que a insegurança, o medo, é natural. Né? Eu acho que agora a gente, como que a gente supera, né? Eu acho que é a gente se respeitar também, né? E a gente realmente tentar se organizar ao máximo. Né? Então, assim, né? Você tem uma semana de provas e tudo mais, daquela ansiedade, né? De estudar, estudei uma parte, estudei. E, assim, isso é normal, mas eu acho que, assim, é encarar que a gente não é robô, né? Então, a gente tem os nossos momentos e tentar utilizar isso de uma forma racional, né? Então, será que minha insegurança, o meu medo faz sentido? Né? Faz, eu respeito, mas isso está me trazendo uma coisa boa ou uma coisa ruim? Né? E como que eu posso melhorar isso e aí tentar levar um pouquinho para o racional? Mas a vida inteira. Né? Vem muito do autoconhecimento que a gente fala no programa, né? De entender o momento. E eu acho que o autoconhecimento ele dá uma força nessa insegurança. Eu acho que a gente não teve, né, programa para apoiar, mas uma grande vantagem é que vocês estão tendo contato com ferramentas desde o primeiro ano, acho que a maioria do primeiro ano, né? Sim. Então, desde o primeiro ano, ferramentas para se conhecer, para entender o seu propósito. E aí isso ajuda também na insegurança. Sim. E uma das coisas quando vocês falam de insegurança, esse momento, né, de se desafiar, não tome decisões com a cabeça quente, não tome decisões naquele momento que você está triste, naquele momento que você está chorando. Vai para casa, toma um banho, se acolhe, dorme, e amanhã vai nascer outro dia. Então, ponderar também ele é importante. Vocês vão usar essa ferramenta da ponderação todo santo dia no trabalho de vocês, né, por conta dos desafios. E você, Vivi, o que fez você, até o final desse negócio, dessa brincadeira aqui? Eu acho que os primeiros anos, para mim, foram os mais desafiadores, né? Que a gente está em ensino básico, primeiro ano, segundo ano. Então, os primeiros anos, eles são muito desafiadores. Então, para mim, o terceiro ano foi um divisor de águas, porque eu comecei a fazer estágio, então já é um contato com a profissão, e também a gente começa a ter mais matérias específicas daquela área, né? Eu não sei como é nos outros cursos, mas na engenharia química é só no terceiro ano que a gente vai ter, de fato, algumas matérias mais específicas do curso. Então, a minha virada de chave, com certeza, foi no terceiro ano, que eu consegui materializar, né, também o estágio, que eu estava aprendendo na faculdade. Então, para mim, foi por isso. E aí, dali, foi fácil terminar. Eu acho que os meus sofrimentos maiores foram no primeiro e segundo ano, por conta das matérias de dificuldade. Todo mundo tem que passar, né? Passa na engenharia, passa por isso. Você comentou uma coisa muito importante no almoço, e na época que você fez estágio era de 8 horas. E de noite a faculdade. Tinham estágios de 4 horas e 8 horas, eram os mais comuns. E aí, no terceiro ano, eu passei a estudar à noite. Eu não sei nem se existe ainda o curso da noite, mas no terceiro ano eu passei a estudar à noite para poder fazer o estágio durante o dia. E conciliar tudo isso, e a pressão de estudar, de trabalhar, porque querendo ou não, estagiário também eles pedem para entregar resultado, né? Não deveria ser assim. Mas. Sim. Já comentei com elas no almoço, eu não sei como eu dava conta. Mas passa, né? A gente não conta.
legal. E você, Flávia? Como é que foi para você toda essa dinâmica? Estuda, faz estágio, desisto, não, nem passou pela minha cabeça. Pois é, eu acho que de nós aqui eu sou o exemplo de alguém que mudou de ideia, né? Porque quando eu entrei aqui com a vontade de fazer computação. Mas aí eu passei pelo primeiro ano, ensino básico, e eu decidi que eu ia fazer controle de informação. Então, o segundo ano, não, calma, tem mais um plot twist. Calma, calma. Aí, então, o segundo ano eu fiz em controle de automação. E aí, né, eu quero chegar nesse ponto de que a gente não tem dificuldades, a gente vai ter. Mas naquele momento, né, que eu mudei, saí um pouco da minha rota ali, né, dei um pouco de rota, percebi que não era aquilo que eu queria mesmo. E aí, no segundo ano eu terminei, né, tudo, né, em automação, mas no terceiro ano eu fui para a computação. E aí eu fiz um monte de matéria no terceiro ano, porque quando a gente muda, né, eu não sei como é que funciona hoje, né? Mas aí eu tive que compensar as matérias que eu não tinha feito no segundo ano. Exatamente. E aí eu falei, não, então tá certo. Agora eu estou num caminho certo aqui, era a computação que eu queria desde o início. Então, mudei de caminho por um tempo. Voltei para o curso ali que eu queria, né? O terceiro ano foi muito difícil, porque eu fiz umas 20 matérias ali, então tinha prova pra caramba. Falava assim, bom, agora eu não consigo fazer estágio, porque eu tinha aula quase o dia inteiro, né? Era difícil, mas é a firmeza que a gente tem que ter ali, e consistência, e saber que o esforço também vai levar a gente para um caminho bom, né? E tudo isso, né? Quando eu voltei para a computação, né, no meu caminho ali, tinha essa questão de que eu falei, né, na outra pergunta, eu falei do perfil. Eu acho que hoje está bem mais misturado. Eu vejo até pelas pessoas mais novas que estão entrando para trabalhar comigo, tudo, né? Empresa e tal. Mas antes tinha muito um estereótipo, assim, de quem fazia computação, que era o gamer, né? A pessoa lá que era, né? Tinha todo um nerdzinho, assim, né? E eu não era muito desse perfil, né? Eu sempre gostei, sei lá, de balé, de coisas mais assim, que não tinha nada a ver com aquele. E tinha isso, né? De olhar e ver, assim, a diferença em todas as outras dificuldades, né? O que a gente tem para fazer, mas é firmeza ali e se manter e acreditar naquilo que você está construindo, né? Você está indo em direção ao seu objetivo. Muito legal. Balé, Flávia. Então, esta manhã, né? É bem oposto, né? Aproveitando o gancho aqui, né? Você já sentiu que você não se encaixava no perfil esperado de alguém da área da tecnologia, justamente por conta desse ponto, né? Assim, que é uma surpresa, o balé. Você pratica ainda? Eu pratico, mas, né? Eu encaixo no dia a dia ali, né? Eu não gosto de ficar sem fazer, mas às vezes não tem como. Moveria do dia a dia. Mas eu gosto sempre de ter na minha rotina. Mas pois é, né? Eu via esse perfil diferente, né? Mas hoje eu acredito que está bem diferente. Eu participo bastante de evento, de conferências de comunidade, e eu vejo que o público ali dos eventos está bem mais nisso, né? Mas, quando eu entrei eu entrei aqui em 2013, o meu terceiro ano já era 2015, 2016, por aí. Então, tinha um estereótipo forte ali de quem ia trabalhar com computação, né? Tinha que ser aquele desenvolvedor que só ficava ali, né, codando e tinha todo aquele negócio, você gostar de jogo. Eu lembro que tinha até uns trabalhos que a gente fez que eram relacionados a hardware, né, de computador, tudo. E aí o pessoal que era gamer ficava, tipo, falando dos hardware de game, atualizar e tal.
Mas, nesse momento, né, eu olhava aquilo e eu sentia um pouco, eu falava, nossa, será que eu vou me encaixar, né? Porque eu não tenho esses mesmos gostos, tenho um perfil diferente, uma postura diferente, né? E aí eu questionava isso também. Mas depois, com o passar dos anos, eu entrei no meu primeiro emprego e tudo, e aí eu fui percebendo que eu não precisava ser exatamente igual para conseguir trabalhar, para conseguir entregar porque no fim do dia é isso, né? É o que a gente consegue fazer, é o que a gente se propõe a fazer e entrega que faz diferença e, né, todo que está em volta. Né? Vocês respondem bem, eu acho que é isso. Vocês vão comentar, né? Claro. E inclusive, no seu comentário, aqui a gente colocou, né? Que você comenta, de não ter essa cara de nerd. Essa questão, eu acho que a Flávia comentou, é a questão da diversidade. E quando a gente fala de diversidade em todos os aspectos, seja físico e comportamental, né? Porque quando a gente está trabalhando numa equipe, né, a gente precisa ter perfis diferentes, né? E isso é uma necessidade. Realmente, todo mundo, né, tem a mesma cabeça, todo mundo tem as mesmas habilidades, né? Não vai chegar em lugar nenhum. Então, a gente precisa ter uma equipe diversa. E aí, a gente exige isso muito do lado, às vezes, comportamental, de perfil, e às vezes do lado físico é muito julgado, né? Então, assim, essa questão, né, de, tem que ser nerd, ou, né, gênero, sim, todo mundo é igual, né, gente? E, assim, agora, a forma que a pessoa se veste, o gênero, enfim, né? Então, eu acho que essa diversidade, ela é muito necessária, né? Isso que a Flávia falou, né? Uma outra instituição que eu trabalhei como professora, teve um professor que falou assim, você é professora de que área? De direito? Não. Da psicologia? Não. Sou da TI? Como você é da TI? Você é arrumada. As três são arrumadas. Então, assim, gente, e se eu não fosse arrumada, então, assim, é um estereótipo do nerd. Então, assim, eu acho que hoje em dia isso tem melhorado, né, principalmente na cidade, mas muitas vezes, né, as pessoas são julgadas, né, bater o olho na pessoa e você julga a pessoa, né, a história do livro, né, pode avaliar o livro pela capa, né, mas infelizmente isso ainda acontece de modo geral, né? E aí a Flávia comentou uma coisa que eu acho que é bem, assim, para vocês, principalmente nesse começo de carreira, vocês estão na discussão, é assim, eu tenho que fazer parte de uma tribo, eu tenho que ser igual a alguém, né? Então, poxa, estou vendo as pessoas ali, eu tenho que ser igual. E a resposta, assim, pelo menos a minha, que eu acho, né? Não, você não vai mudar o que você é em função do seu jogar com outras pessoas, né? Você pode ir mudando durante a vida, e sim, a gente muda. Mas a gente muda por escolhas nossas, e não porque, eu tenho que ser igual a uma pessoa. Porque senão a gente acaba sendo frustrado também. Né? Então, a gente tem uma exigência, né, na sociedade, mas, né, a gente, lógico, né, acho que tem, né, querendo ou não, um padrão, às vezes, se você está agindo com respeito às outras pessoas, né, você tem que, né, assumir isso. Né? E como a Flávia disse, o que importa no final do dia são os resultados, independente de qualquer situação. Né? E você, Vivi? Você achou em algum momento que você não se encaixava, que você não era o perfil esperado, que de repente, será que eu sou essa pessoa de tecnologia? Eu acho que o meu incômodo maior veio mais no mercado de trabalho do que na faculdade. Eu acho que a faculdade, o meu curso era bem meio a meio, assim, tinha bastante meninos também. Mas quando eu entrei no mercado de trabalho, eu percebi que a indústria é um ambiente muito masculino. E aí começou a gerar esse incômodo, né? De, será que eu vou me encaixar? Porque muitas vezes eu fui a única mulher numa sala, com muitos homens. Então, bate, né? Tipo, será que eu não vou? Será que eu vou conseguir dar conta? E ter que provar mais, né? Que a gente é mais capaz do que os nossos colegas, porque você é uma mulher. Então, acho que o incômodo, para mim, veio mais nesse sentido, né? De quando eu entrei realmente no ambiente corporativo. Eu lembro uma vez, mas eu já estava mais velha, mais tarimbada. Estavam num grupo, a gente foi um cliente, até tinha comentado com a Flávia já essa história. E aí, um cliente
né, no começo da reunião, falou, oi, cumprimentou, todo mundo se apresentou, ele falou, obrigado por vir aqui embelezar a nossa reunião. Aí eu falei, nossa, né? Aí, assim, respirei fundo e falei, obrigada pelo elogio, mas eu não estou aqui só para embelezar a sua reunião. Eu trabalho na Braskem, o meu trabalho é esse, eu estou aqui para desenvolver um novo produto, a gente tem uma jornada, e dali para frente a reunião aconteceu. E aí depois ele veio comentar, ele, nossa, desculpa se ofendi, não era para ter te ofendido, era um senhor mais velho. Não, você não me ofendeu de jeito nenhum. Ele falou, não, porque uma vez eu fiz esse comentário e uma moça ficou super ofendida. Aí eu falei, não é uma ofensa. Acho que ele vai protestar se eu ia sair da sala. Eu falei, não é uma ofensa, né? Mas daí eu comentei assim, na questão da gente ter que até ensinar, né? Como ele deve se portar numa reunião, né? Então, às vezes, nosso próprio comportamento pode gerar ali, de uma forma, educar as pessoas, né? Que a gente está lá para contribuir, para colaborar. É legal você trazer isso, porque até eu acho que de exemplo para as meninas, como o posicionamento ele é importante. Sim. Porque isso que você fez como posicionamento. Você trouxe, você rebateu, mas você rebateu assim, é aquele com luva de pelica que a mãe da gente falava. Você foi diplomática, você respondeu com maestria, com educação, você ficou ali no teu lugar. Tanto que depois ele foi te pedir desculpa pelo quê? Ele sabia também que ele ia chegar uma dose um pouquinho. Então, isso é muito importante, a gente aprender sobre posicionamento, porque quando a gente entra numa empresa, quando a gente começa, independente do tamanho da empresa, muitas pessoas falam, como que eu vou fazer para me impor? Mas esse se impor é a gente querer fazer, colocar a nossa presença de qualquer jeito. E quando você se posiciona, o seu comportamento muda, a sua comunicação muda, e você consegue mandar a sua mensagem de um jeito que provavelmente vai ser bem marcante. Eu acho que ele nunca mais quis. Nunca mais se comigo. Vou ter muitas outras vezes depois. Bom, essas respostas são maravilhosas. Vocês vão trazendo assim pontos de experiência que eu acho que ele é muito bacana e para nós na nossa época foi uma carência também. Foi um ponto assim de repente de a gente não ter tanta informação, né? Eu, por exemplo, eu me formei numa época que não tinha Google. Poxa, era na unha mesmo, era livro, era ler o livro, não tinha chat GPT para resumir o livro. Então, saber as histórias, saber que é possível fazer. Então, a gente vai ter um trânsito, vai ter um engarrafamento na nossa vida, nessa descoberta, nessa iniciação, mas a gente também consegue ver um oásis à frente, a gente consegue ver que algo bom vai acontecer. E meninas, como que foi a busca por esse primeiro emprego? Vocês tiveram vergonha? Não tive vergonha. Vou lá, vou meter a cara, vou fazer entrevista, até mesmo porque a gente não falava em mentoria na época, né? Então você ficava assim, dias, meu Deus, estou em entrevista, será que eu vou sobreviver? Como é que foi para você, Vivi? O meu primeiro emprego eu consegui através da central de estágios, né? Tem o portal do aluno, não era um portal do aluno, era um mural lá mesmo, mas hoje tem lá no portal do aluno, a escola dá um super suporte, né? A falar nesse sentido. Então, eu fiz 3 estágios durante o meu período aqui, e os 3 eu consegui através da universidade. Então, aproveitem, explorem, porque dá super certo. Mas uma coisa que eu até já falei para a Marina lá, para vocês não terem vergonha, gente, de falar para todo mundo que vocês conhecem que vocês querem emprego. Porque eu lembro que na minha época de jovem, eu ficava morrendo de vergonha de falar para as pessoas. Ou então, às vezes, eu estava concorrendo uma vaga na Braskem. Conhecia uma pessoa que trabalha na Braskem, mas não fazia esse contato para falar, olha, eu vi que tem uma vaga lá, você pode me indicar? Porque eu achava que era um demérito a indicação. Quando, na verdade, é o contrário, né? As empresas, elas gostam quando vem alguém indicado. Então, não tenham vergonha. Deem as caras, falem para todo mundo que vocês estão procurando alguém, que a hora que aparecer a oportunidade, a pessoa vai lembrar de você. Eu acho isso uma dica que eu não tive quando eu era mais jovem e que hoje eu super pratico.
né? Se eu vejo alguma oportunidade que eu quero, eu vou lá, eu entro em contato, eu procuro saber o que é, para que é, e não tenho vergonha mais de me expor dessa forma, porque é muito importante a gente buscar essas pessoas, essas conexões, esse apoio para a gente conseguir, né, um estágio. Às vezes eu não sei, mas eu sei quem sabe. Exatamente. Exatamente. Perfeito, maravilhoso. É aquele caminho, né? Você facilita também a sua vida quando você faz isso, quando você pede uma indicação. A pessoa não te conhece, ela fala bem de você. E a gente não indica quem a gente não conhece, não é verdade? É o elo da confiança, é isso. E você, Flávia, como é que foi esse início de jornada? Eu fiz estágio também no quarto ano, pelo portal de vagas da Mauá, foi no banco, né, no primeiro estágio. Mas era uma área administrativa que eu logo percebi que eu não queria, para mim. Eu queria ser mais técnica mesmo. E aí eu saí do estágio e eu fiz iniciação científica aqui na Mauá com o pessoal de engenharia de produção. Eu era desenvolvedora na ali, né, então dava de software, mas era com um grupo de engenharia de produção e eles tinham um trabalho com Big Data, né? E aí, o meu primeiro emprego, que foi na software industrial, foi esse professor que me indicou lá nessa empresa. Mas eu lembro que quando eu estava fazendo TCC, a gente usou o Watson, né? Na época eu tinha uma profissão do Watson. Quer dizer, mas sim, eu tinha uma profissão merecida. E eu conhecia umas pessoas na IBM, por conta do meu pai e tudo. E eu fiquei falando para todo mundo que eu queria trabalhar lá. Eu não fui muito, acho que eu não tive muita vergonha, não. E eu ficava falando, eu não sei se eu estou me formando, acabando lá, acabar, né? Eu lembro que eles tinham um estágio diferente lá, que não podia, não era muito flexível o estágio da IBM, né? Que eu estudava, então não tinha como eu fazer junto, era uma coisa assim. E aí eu ficava falando para todo mundo. E aí, aí eu comecei a trabalhar na outra empresa, mas foi meio que assim, na primeira oportunidade eu fiz o processo lá e passei. Muito legal. Professora Ana, e para você, como é que foi essa busca do primeiro emprego, esse desafio? Já começou na educação? Não? Começou em alguma empresa? Bom, o desafio do meu primeiro emprego é porque eu precisava, né, que eu comentei, né, trabalhar e estudar. E aí eu lembro que o meu primeiro emprego, né, e aí assim, é uma ingenuidade, né, que eu acho que ela é bonita. E assim, olhando para trás, né, eu acho que toda a experiência é interessante. Eu fui numa entrevista de emprego e falei, gente, eu nunca vi uma entrevista de emprego. Chegar lá e falar o quê, né? Como que eu vou mostrar o que eu sei e o que eu não sei? Então, como eu fazia, né, ensino médio técnico, eu tinha uma pasta, gente, época do dinossauro, tá? Eu sou bem velha, né? Então, A exagerada. mas eu vou falar umas coisas que ninguém sabe. Então, eu imprimia os programas que eu desenvolvia de computador, tá? Uma linguagem chamada COBOL, umas coisas bem de dinossauros, né? Bem antiga. Então, eu imprimi, né? Eu já tinha, na verdade, a pasta, porque eu sempre fui muito organizada, mas ia arrumada na pasta, uma impressora matricial, para vocês terem uma ideia o que coloquei tudo em saquinho, uma pasta dessa grossura. Nunca mal tomava ônibus, não sabia ir, a entrevista era na Avenida Brasil, lá em São Paulo. As entrevistas não eram online. Exatamente. Não sabia chegar lá, daí meu pai mais ou menos me explicou, mas não sabia o número do ônibus. Chegando lá, você pergunta para alguém, entendeu? Não tinha celular, não tinha nada disso, né? Não. Então, eu cheguei lá sem saber absolutamente nada, né? Então, na hora que, né, perguntaram, por que você se candidatou à vaga? Eu falei, porque eu preciso de um emprego, preciso bancar minha faculdade, falei a verdade. E o que eu fiz a minha vida toda é isso. Eu coloquei a pasta em cima, pá. Aí eu lembro que a Marcela, né, quem me entrevistou, me caiu, ele olhou e começou a olhar. Você trabalha de escola? Eu falei, eu trabalho de escola. E aí ele falou assim, nossa, né, mas quantos anos você tem? Né? Eu tinha 17 anos, tal, então você precisa me entender. Na verdade, ele se sensibilizou comigo pela situação e ele viu que pelo menos eu era organizada e fazia trabalho de escola, na verdade. E aí ele falou, não, tudo bem,
né, conversar aqui internamente e tudo mais. E aí eu lembro que o que me marcou no final da entrevista, ele falou assim, olha, mesmo que você não entre aqui, eu admirei muito a sua postura, porque você é muito jovem. Ele falou, eu tenho uma filha da sua idade que imagina que ela ia, né, chegar aqui e fazer isso, né? Eu morri de vergonha. Eu saí de lá e falei, gente, será que eu tive que ter vergonha de fazer isso? Eu nem sabia. Eu saí de lá completamente, né? E aí ele me contratou, né? Então, e aí eu trabalhei bastante tempo com ele. E assim, eu lembro até com carinho muito grande dessa minha pasta, né? Porque eu acho que se eu não tivesse levado, e assim, fui sincera, porque eu precisava. Né? Talvez eu não tivesse conseguido o emprego. Né? E teve também uma outra situação, que daí eu já estava até mais madura se a gente olhar, mas esses aí, né? Professora, você tinha telefone em casa? Nessa época eu já tinha. Já tinha telefone em Já casa? tinha. Não era recado da casa da vizinha? Não. Mas eu lembro, isso já estava moderno, mas eu lembro do recado na casa da vizinha, e dos orelhões, né, filhas, Muita gente passava na entrevista de emprego, ficava um recado na casa da vizinha. Ó, tem essa tal para você. Exatamente, era isso. E depois também teve uma situação que a Vivi comentou dessa, às vezes, a vergonha que a gente tem de indicação. E que hoje em dia a gente fala bastante da rede de relacionamento, e isso é importantíssimo. Tá? Se a gente olhar, já faz bastante tempo, mas há 25 anos atrás, pelo menos, eu queria já, né? Então, assim, eu comecei nessa diferença, mas a professora fala, fala o tempo todo. Né? Então, assim, mas aí eu trabalhei bastante tempo no mercado, com desenvolvimento de software, com a internet de software, mas aí eu fui fazer o mestrado, né? Depois eu fui fazer um doutorado. Na época do doutorado, aí, na verdade, quando eu terminei o mestrado, eu comecei a dar aula. Esse é outro episódio que eu vou contar para vocês. E depois, na hora que eu fui fazer o doutorado, eu me ausentei do mercado de trabalho e fui me dedicar mais para a parte acadêmica. Mas aí eu tinha muita vontade de realmente, né, começar na parte acadêmica. Eu trabalhava em uma empresa que tinham professores, né, a empresa em si, todo mundo tinha mestrado, todo mundo tinha doutorado, era professor de várias instituições. E aí teve um professor que falou para mim assim, Ana, eu vou deixar umas aulas, tá, numa universidade, e você quer que eu te indique lá? Aí eu falei para ele, não, você vai me indicar lá, não. Indicação vai ser ruim, né? Porque você está me indicando para te substituir, mas por que eu não consigo dar aula, né, com o meu trabalho, né, mostrando quem eu sou? Aí eu falei para ele, não, eu te agradeço. Não. Daí eu fui nessa instituição, no médico, lá, tinha uma vaga, tal, sem indicação. Aí a pessoa fala, ah, bom, muito obrigada. E daí ele falou, se você foi lá, e eu falei que eu te indicava, por que eu falei, não, vai ficar uma situação desagradável, esse negócio de indicação, meio sentimento, não quero dever nada para ninguém, não sei como as pessoas vão encarar a minha indicação e tudo mais. E aí eu não consegui. Daí no ano seguinte ele falou, olha, né, vou deixar todas as minhas áreas. Você sabe que você pode assumir. Posso te indicar? Aí eu falei, sabe qual é o problema? Daí ele me deu assim, né, um sermão. Falou, pô, estou te indicando que eu confio em você, estou deixando todas as minhas aulas com você. Daí eu falei, mas não sei se eu vou dar conta. Ele falou, então assiste as aulas até eu terminar o semestre, vê como é que é, aprende comigo umas coisas, e aí eu te dou todo, né, carinho, eu sei que você vai cuidar bem, vai continuar o legado, deixando lá. E aí eu vi como isso era importante, né? E aí eu vi, quando ele falou de coração, que ele queria deixar para mim, porque sabia que eu ia continuar. Né? Então, assim, depois eu fiquei pensando, não é indicação devendo favor, né? Pelo menos na minha cabeça naquela É uma época diferente também. exato. Não fala que é estranho, não pega carona. Então, a indicação é uma coisa, né, ruim. E hoje em dia, né, se a gente olhar, a rede, você tem relacionamentos, é isso. E se a pessoa está te indicando, porque ela confia no seu trabalho. Né? Então, não tem demérito nenhum se a gente olhar muito bom. A gente criar esse vínculo de confiança. E saber que a gente não consegue ser sozinho, né? A gente precisa estar junto com todo mundo, independente. Verdade. E outra coisa importante também para vocês que estão ingressando no mercado de trabalho, é muito importante entender a diferença da mulher se candidatando nas vagas para os homens. Gente, horrível como as mulheres olham para as vagas e falam assim, eu só tenho 80% dessa vaga, vou me candidatar para mim. Enquanto que os homens, eles olham, eu atendo 60% dessa vaga, eu vou me candidatar.
Então, o homem, ele tem essa saída, ele vai, ele enfrenta. Eu não estou falando que a gente não enfrenta, não é isso. Mas a mulher, ela busca muito estar 100% preparada para as coisas. Meninas, a gente já nasceu pronto. Cada uma de vocês já nasceu pronta. Se você atende os requisitos principais da vaga, que são os sistemas, e a gente sabe que tem sistemas que eles são até meio parecidos, né? Então, e eu vejo isso muito, às vezes as mulheres, quando vão se candidatar à vaga, eu trabalhei muito tempo, por exemplo, com AWS, que é sistema de nuvem, né? Aí, quando vem uma vaga que também é sistema de nuvem, mudou, não vou mais, sistema não conheço. Então, comecem a analisar o quanto que você preenche dessa vaga e o quanto também que você está disponível para aprender coisas novas. Porque a carreira de hoje não vai ser a carreira de amanhã. Está tudo assim, muito rápido. E a empresa sabe. A empresa corre o risco também de uma contratação. Eu vou contratar você porque você se comporta bem, você tem uma boa comunicação. E eu sei que se você sabe trabalhar com AWS, você com certeza vai conseguir trabalhar com outro sistema. Então, comecem a ousar um pouco mais nessa escolha. E principalmente porque depois de um tempo de crescimento e você começar a entender se você gosta mais de trabalhar enquanto especialista do que como gestora, isso também vai fazer diferença nas suas candidaturas e vai fazer diferença também no sucesso da sua carreira. Então, esse autoconhecimento que a Vivi falou lá no início do nosso painel, ele vai ser altamente importante, e quanto mais você souber de você, mais também você vai se candidatar nessas vagas entendendo, olha, eu aprendo fácil, então esse sistema novo aqui para mim, que eu já tenho uma noção da cara dele, como é que ele funciona, em 2 semanas eu já estou dominando aqui esse negócio. Tá? Então, tragam essa chama acesa, porque o mundo ele vai cada vez ficar mais rápido, mais dinâmico, e vocês têm todo esse futuro pela frente. Vocês são a nossa sucessão, de certa forma. E dando continuidade aqui às perguntas, essas maravilhosas. Gente, quais foram os momentos, eu não sei se isso já acabou, tá? Mas quais foram aqueles momentos, assim, que vocês se sentiram colocadas à prova? Como, por exemplo, maternidade, relacionamentos, outras responsabilidades que influenciaram suas decisões, ou, sei lá, de repente, oportunidades que apareceram fora e vocês optaram por não ir. O que impactou, assim, a vida de vocês dentro desses momentos que vocês se sentiram colocadas à prova? Essa professora aqui. Já passou um monte de figurinha na cabeça. Então, exatamente. Nossa. Eu acho que assim, colocar na prova, aí eu vou de novo para uma questão. A gente se coloca muitas vezes à prova, né? Então, em alguns momentos, assim, eu vou desistir, né? Fui, né? A questão da reunião, do cara falando, você foi embelezar, né? Ou você vai para uma reunião toda preparada, todo mundo fala, e fala, não vai dar tempo de você continuar, né? Você não fala, né? Mas quem fez todo o trabalho, né? Foi você, e as pessoas falaram. Então, assim, eu acho que a gente realmente, no mercado de trabalho, muitas vezes a gente. Eu acho que eu não quero generalizar, porque ao mesmo tempo também a gente tem muito apoio, dependendo do, né, se a gente chegar superior da gente, ou de parte da gente. Então, assim, eu acho que tem muitos homens que nos ajudam e nos valorizam, mas em alguns casos, infelizmente, não. Né? Então, muitas vezes tem essa questão de você dizer que não, né? Que preparou o material fui eu, então quem vai apresentar o material sou eu. Né? Com todo respeito, com toda a educação, né? E algumas situações, né? A gente tem que chegar para a pessoa e falar, olha, vamos sentar e conversar? Isso, isso. Então, é difícil, porque normalmente essas situações que nos colocam à prova são situações que, muitas vezes, né, homens ou a pessoa em si, ela se impõe de um jeito que para realmente você se sentir mais frágil. Então, assim, por isso que eu falo muitas vezes o lado racional. Às vezes vem emoção, né, mas tenta ser racional. Se não naquele momento, depois, para tentar reverter essa situação. Né? A questão, por exemplo, da maternidade, eu tenho 2 filhos. Né? Eu sempre quis ter filho. Isso acho que muitos de vocês até já ouviram. Então, para mim, era assim, né? Fazia parte da vida, né? Ia dar um jeito, eles iam nascer, né? Ia dar um jeito com meus horários e, né, a gente ia conseguir. Mas o que me marcou muito, uma questão que eu fiquei muito
abalada emocionalmente foi quando eu estava terminando o doutorado, mas aí nasceu o doutorado, e eu precisava apresentar um trabalho internacional, né? E aí ele tinha 1 ano e 3 meses, né? Como que eu ia deixar meu filho 1 ano e 3 meses ficar 20 dias? Aí a gente pensou em levar, mas aí ia ficar muito caro, meu marido não ia conseguir tirar férias, né? E assim, meu marido sempre apoiou muito, né? Ele falou, não, ele não vai morrer sem você, né? Aí minha mãe na época, minha sogra, não, né? A rede de apoio também é muito importante. Por isso que eu sempre falo que a gente não está sozinho, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos, seja, né? Às vezes pelo vizinho, né? Você tem de tudo. Então, assim, as pessoas são, né? Elas se sensibilizam, a gente precisa das pessoas. Mas e aí tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, cheguei, né? Estava desenhando o trabalho. Na hora que eu cheguei à noite, eu chorava, gente, mas eu chorava. Eu me sentia também outra dimensão. Eu estava nem outro país. Eu larguei meu filho, eu larguei meu filho. Nossa, que mãe sou eu, que largo o filho, o pai. E aí, assim, né, gente? O menino ficou super feliz quando eu voltei, ainda trouxe os brinquedinhos, umas coisas diferentes, ele não lembra absolutamente nada. Mas, assim, para mim, assim, era a questão de como que eu estava deixando, parecia um rompimento, né? E que, se a gente olhar, né, a emoção para mim foi importante sentir isso, foi importante chorar, e eu acho que é admirável, porque isso também, né, o vínculo que a gente tem familiar, né, os momentos que a gente vai ter, mas que faz parte, né? Então, esses momentos difíceis, eles vão acontecer, e eu acho que, assim, a gente, às vezes o jeito que eu falo pode parecer assim, tem que passar por cima, né? Mas a gente tem que vivenciar. Então, se tem vontade de chorar, chora. Se naquele momento estava mal, né, estava mal. Se foi embora mal porque o chefe, né, te tratou, vai. Daí você falou, dia seguinte começa de novo. E vamos olhar a situação do jeito que estava, diferente, e tentar melhorar dele para frente. Então, eu não, assim, eu falo às vezes que eu sou meio trator com as coisas, mas eu acho que aquele momento que a gente tem que vivenciar, tem que vivenciar. Né? Então, por ano, seja uma raiva, né? Seja, né, expondo de alguma forma, né? Desde que a gente seja controlado pela gente. Às vezes dá vontade, gente. Pode, professora. Pode, né? Às vezes dá vontade, mas se faz as consequências pior, né? Então, mas assim, a gente tem o sentimento, ele é importante, eu acho que a gente tá com raiva naquele momento, e sou com raiva nesse momento. Bom, né? Respira, né? Mas no segundo momento, tentar equalizar isso. O que não é fácil, né? Quando a gente fala assim, e a gente falou isso no almoço, né? Parece que é a forma porque a gente fala, principalmente para vocês, ai, nossa, elas falam assim. Não, tudo que vocês sentem, a gente sente. Tá? Então, a gente chora, a gente tem segurança, a gente tem medo, a gente tem TPM. não, a gente. Não, cara, vocês já estão na menopausa. Tem que falar isso para isso. Não, a gente não vai assustar vocês, gente. Mas a gente estava meio. É outra fase, é outra lição. Deixa eu falar uma coisa muito legal aqui, de quando a gente está em uma reunião, você preparou todo o material, você passou horas estudando esse material, você criou toda aquela estrutura, e daí chega essas pessoas e falam assim, olha, não tenho tempo para você apresentar, ou não vai ter tempo para você apresentar. Então, essa comunicação ela é importante também do teu posicionamento sempre estar na ponta da língua. Não tem problema ser fulano ou dona fulana. Eu preciso só de 3 minutos. E se você falar isso com firmeza numa reunião, como que essa pessoa, numa reunião de 10 pessoas, ela vai falar, não, você não tem 3 minutos? Então, isso é uma forma também de você se posicionar. Porque olha a comunicação, você concorda com ele, ok, tudo bem, mas eu não preciso mais do que 3 minutos. Tudo bem para o senhor ou para a senhora? E você apresenta o teu trabalho. Porque quanto mais você deixar de apresentar o teu trabalho, quanto mais você criar trabalhos para os outros apresentarem, essas pessoas propagam. E daí você vai ficar assim, poxa, ninguém me reconhece? Olha só o que eu faço, olha o resultado que eu dei. Fiquei na reunião inteira embaixo da capa do Harry Potter, ninguém me viu. Entende? E essa fala, então tenham as falas prontas e preparem também as objeções de falas que vocês irão encontrar nesses locais. E essa é uma objeção de fala, dizer para você que você não pode falar. Então tenham sempre de uma forma política e educada, olha isso,
Show. Meninas, Flávia, eu não sei se você já tem bebê, mas aqui a pergunta ela é ampla. Então, aqui, os momentos que você também se sentiu colocada à prova, tanto de maternidade, relacionamento, marido, papagaio, cachorro, todas aquelas coisas, ou até mesmo em família, né? Porque você mostra, assim, um posicionamento forte, você se mostra uma mulher bastante forte. Como é que foi tudo isso para você? E agora ele não está ali, ó. Bebê ainda não tem, né? Não, mas eu, claro que tive momentos assim que foram, né, momentos de impacto ali na minha carreira, né, até agora. Eu acho que eu posso comentar de duas coisas. Eu acho que, primeiro, né, esse ponto de você não conseguir falar em alguma reunião, né? Uma coisa que eu aprendi a fazer, né, é porque, assim, acho que a gente tem que sempre sentir, primeiro ouvir, né, e sentir como é o ambiente ali, né? Mas sempre vai ter esse tipo de situação que alguém vai te interromper, que alguém... Hoje, tipo assim, se eu percebo que é uma pessoa que faz muito isso, aquela pessoa que entra na reunião sempre, que interrompe os outros, não acontece só comigo, a pessoa que interrompe tudo, né? Costuma interromper os outros. Se isso acontece comigo, eu não paro de falar. Daí, a pessoa que você está lá explicando, né? Às vezes você está numa linha de raciocínio. Mas é que Aí eu não paro de falar. Eu finjo que não estou ouvindo ali, eu termino meu raciocínio, aí eu vim e falo, "Pô, perdão, pode falar." Eu faço assim. excelente. Mas, né, quando eu comecei na IBM, né, eu tive várias situações assim que eu era a única mulher nas equipes, assim, né? Por muitos anos eu fui a única desenvolvedora no meio de vários, né? E eu tive sorte de encontrar muitas pessoas muito boas, né, na minha carreira, assim, que me ajudaram, que me impulsionaram, mas sempre tem uma equipe que é mais confusa, né, algum momento ali que a gente passa por uma situação meio chata. E eu trabalhei numa equipe uns anos atrás que era muito conflituosa, assim, eu não sei nem se era pontual, uma pessoa ou outra, mas era um conjunto ali que não funcionava bem. A equipe, assim, não funcionava bem. E, e tinha muita discussão, muita briga, principalmente entre o pessoal mais sênior, eu era mais júnior na época, né? E eu e os júniores ali, a gente se dava melhor, a gente estava sempre almoçando junto, né? E eu lembro que teve uma discussão, um dia lá, uma discussão mais técnica, e entre os dois sêniores, tal. E aí eu lembro que eu me posicionei lá, falei uma coisa que ia contra, acho que os dois estavam falando. E, e aí começou um negócio de que o time, né, o pessoal mais júnior, me apoiou naquilo que eu falei contra eles. E aí começou um negócio de que eles estavam me apoiando porque eu era política. Foi um negócio assim, ó. E aí, enfim, essa situação se resolveu através das pessoas me apoiarem. Então, assim, eu tive apoio do resto do time, do meu gerente, do gerente geral do time na época, né? Que percebia também que tinha essa situação conflituosa da equipe, né? Mas o que eu quero falar em relação a isso é que a gente sempre vai passar por algum momento ou outro ali que vai ser conflituoso, que vai ter essa situação, mas que a gente não precisa contaminar quem a gente é, assim, sabe? Eu nunca fui uma pessoa de bater de frente, de procurar conflito, eu sempre meio que fugi desse tipo de situação, né? Então, Mas sem deixar de se posicionar pelo que você falou. isso, e quando a gente tem um ambiente assim, eu acho que para mim o mais importante foi eu não me contaminar, porque eu tive apoio das pessoas, eu tive apoio da liderança, eu tive apoio das políticas até da empresa, assim, em relação né, a proteger a nossa voz, né, não deixar a gente, né, se apagar ali no meio de uma situação assim. E aí, né, o que eu levo disso para sempre, assim, foi isso, né? Eu não preciso, sabe, meio que aquela situação assim, eu não preciso me afetar, sabe? Eu não preciso mudar quem eu sou, mudar minha essência, mudar minha tranquilidade aqui,
Eu não preciso ser conflituosa para ser ouvida, né? Ou bater de frente para ser ouvida. Eu posso me manter aqui fazendo um trabalho que vai dar certo. Então, acho que é isso que eu levo dessa situação, assim. Sensacional. E você, Vivi? Como é que ficou esses momentos assim que você sentiu a prova? Eu acho que para mim o grande momento da prova foi a maternidade também, né? Eu acho que de uma forma geral, para as mulheres, quando chega esse momento, ele é muito difícil. E eu nunca fui aquela pessoa que sonhava em ser mãe, tá, Ana? Eu tinha dúvida se eu queria ter filho ou não queria. Mas daí chegou o momento de decidir, vamos ser filhos, ok, vamos ser filhos. Mas pega, né? Nasce o filho, nasce uma mãe. Tem o jargão, né? E comigo foi isso. Nasceu o filho, nasceu a mãe. Então, a maternidade para mim foi um grande ponto de dúvida se eu seguiria ou não, como eu ia conciliar ou a família ou a carreira. E aí depois a gente entende que dá para ser um e outro e não um ou outro, né? Mas o apoio é fundamental, concordo. Em qualquer situação, né? A gente ter o apoio, essa rede de apoio, ela é muito importante. Eu lembro, na minha primeira viagem internacional, a Catarina tinha 1 ano também, 1 ano e pouco. E eu já comecei a chorar na ida. A aeromoça ficou tão compadecida do meu choro copioso naquele momento, ela trouxe até um lencinho. Eu falei, eu não sei o que aconteceu. Você precisa de mim, eu tô aqui. Eu até da aeromoça eu ganhei o apoio naquele momento que eu precisava. E, sim, acho que desafios a gente tem ao longo da carreira, né? Mas ter uma rede de apoio que possa te suportar é fundamental. É super importante, né? Acho que a gente, enquanto seres humanos, a gente busca por apoio, a gente busca por acolhimento, por pertencimento. Você está querendo esse aconchego. Meninas, a gente está indo já para a nossa reta final aqui. Agora, aquela pergunta assim, que não quer calar. Vocês já viram colegas desistindo ou até mesmo se colocando em segundo plano na carreira? Isso trouxe algum impacto para vocês? Ou, de repente, vocês perceberam, depois de um tempo, algum arrependimento dela por ter desistido? Começa, Vivi, já que você terminou. Tá bom. Eu acho que sim. Eu vi, quando eu olho, né, a minha turma de faculdade, eu vejo que muitas, não foram poucas, mas muitas ficaram pelo caminho, se colocando em segundo plano. Eu entendo que é uma decisão muito particular, né, da vida de cada um. Algumas desistiram porque o filho acabou sendo transferido de cidade, e aí tiveram que se colocar em segundo plano, outras por algumas questões familiares. E aí é difícil a gente até tomar algum partido, né, nessa situação. Mas eu tive também amiga que foi e o marido se colocou em segundo plano. Então, eu acho que, na minha época, as mulheres se colocavam mais em segundo plano, em detrimento, né, do companheiro. Mas eu vejo que hoje também existem os casos onde as mulheres vão e eles acompanham, né? Então, isso que é a igualdade de gênero, né? A gente poder, dentro da nossa opção, pensar em qual é o melhor para cada um. E quando está em dupla, os acordos, né? Os acordos. Exatamente. Mas você viu alguém que desistiu, que se arrependeu, e depois você encontrou depois de um tempo, ai, me arrependi de não ter terminado a minha Sim, faculdade, e aí, não está na área. e aí depois voltar é mais difícil, né? E aí era outro caminho, porque é mais difícil. Você tá fora e depois querer voltar é mais difícil. Eu tive amigas também que tiveram uma transição total de carreira. Formou na minha turma e depois foi fazer veterinário. Mas está feliz na área dela, ok, né? Um doguinho de tecnologia. De tudo, E você, Flávio? Você já teve contato com alguém que desistiu da carreira, ou até desistiu da faculdade, depois, de repente, essa pessoa se arrependeu, ou ela se colocou em segundo plano? Qual foi o impacto disso para você? Olha, eu não sei, na verdade, se desistiu da faculdade, mas eu lembro que, na época da pandemia, tiveram umas pessoas que estudavam comigo na escola, porque assim, na pandemia, as carreiras em tecnologia, desenvolvedor, tudo, eu acho que beneficiaram um fator de poder continuar trabalhando em casa, né, de qualquer lugar. E aí, tiveram pessoas que vieram
me perguntar, né, como que eu faço para começar de novo, né, na área da tecnologia, tudo. E aí, na pandemia, sei lá, eu acho que eu devia ter 4 ou 5 anos de TI. E é difícil, porque não é assim, amanhã eu vou virar um desenvolvedor que vai ganhar um trabalho de casa. É uma carreira que a gente constrói. Tem muitas formas da gente aprender bastante coisa disponível, né, por aí, mas é uma carreira que se constrói e não é assim, né? Agora eu vou trabalhar remoto, empresa e. Tem muita mentira na internet também, né? A gente acaba vendo muita coisa, todo mundo, de repente consegue um sucesso absurdo. Porque eu estou desenvolvendo aqui na minha casa, ou em qualquer lugar do mundo, né? As pessoas falam. Mas é uma construção, né? Tem muito segredo. Não tem como passar as etapas Não. sem ir até o final de cada uma. E você, professora Ana? Bom, eu lembro assim de algumas pessoas que eu estudei na primeira série, né, de ciência da computação e tudo mais, de não se encontrarem, realmente, achar que realmente, né, não era esse curso para mim, não era isso que eu estava esperando, e que eu acho que é natural, porque se a gente olhar, a gente entra muito cedo na faculdade, né, e às vezes a gente não tem a certeza, né. Então, muitas vezes, faz um ano, fala, não era isso que eu queria, quero fazer uma outra coisa, né, então, eu me lembro disso. De existir, sim, esperando, em especial as poucas meninas que estudaram comigo, vamos lá, né? E que eu ainda tenho contato com elas, é muito pelo contrário, elas são muito bem empoderadas. Então, a CIA da Netshoes, que é a Graciela Villan, ela estudou comigo, fez ciência da computação, ela tem uma carreira brilhante, uma história de vida assim, muito sensível. Né? Então, ela e o irmão dela realmente fundaram a Netshoes, toda uma história, né, bem interessante. Então, assim, eu diria que as meninas que estudaram comigo, elas são bem empoderadas. Algumas, na maternidade, deram tempo. Eu acho que tem essa crise da maternidade e mais, mas elas acabaram depois conseguindo voltar a ir para a área ou empreender, né, para a tecnologia. Então, assim, eu não me recordo de resistência, assim. Mas isso que a Flávia comentou é uma questão importante, né? Porque hoje em dia, pelo menos, né, mesmo seja a palavra que eu vou usar, é mais aceitado, né? Ou é mais natural, né? É uma mudança de carreira. Né? No passado, né, você tinha que fazer naquele curso, você gostando ou não, você continua com a sua vida. E aí a gente vê muito hoje em dia, né, as pessoas quererem mudar de carreira. E aí tem pessoas que mudam de carreira com muita consciência, né? Vão ser felizes. Pessoas que às vezes estão passando por um momento difícil, seja de empregabilidade ou de existencial, e que acham que às vezes a mudança da carreira é muito rápida, em especial na área de tecnologia. Por quê? Porque tem a área de tecnologia, vou lá programar, eu vou fazer tal coisa. Então, eu acho que vou fazer um cursinho e vou conseguir ter essa carreira. Não é assim. Às vezes também a gente, né, que dá as professoras aqui, né, na pandemia, a hora que a Flávia falou, eu lembro que tem vários colegas meus, né, que nunca foram professores, e às vezes não tinha nem mestrado, vocês não vão sair umas aulas para eu dar? Então, é um quebra-galho, né, da aula para eu estou sem emprego, né? Então, não é assim também, né? Então, às vezes a gente tem essa questão, às vezes também no mercado, de encarar isso, né? E das pessoas, às vezes, se iludirem, mas é aquela história, né? Esforço, investimento, precisa de foco, né? A vida inteira, né? Inclusive numa mudança de carreira. Eu estou mais, né? Com mais idade vai ser mais fácil mudar a carreira. Lógico, ter uma bagagem de experiência, mas é com a nova carreira poder estudar. É outro isso. Exato. Bom, meninas, a gente vai abrir agora para perguntas. Vocês querem fazer perguntas aqui para os nossos profissionais que vieram hoje? Perguntar um pouquinho da trajetória delas, ou de repente para vocês, fica assim, martelando, né? Então, pergunta e abre o coraçãozinho para nós. Na verdade, eu não tenho uma pergunta. Eu me identifiquei bastante com a Flávia, principalmente quando ela falou sobre os contaminados, da trajetória de vida dela, porque ela não tinha estereótipo de pessoas da tecnologia, e ela falou do balé. E eu faço crochê, que eu também faço robô, eu acho isso, essa dinâmica bem legal. Eu achei legal porque ela comentou sobre, essa estão comentando sobre
não ter lugar de fala nas reuniões, e eu falo muito. Eu não gostaria de usar o meu tempo da mentoria, mas eu compartilho muito com a minha mentora, até um papo de terapia mesmo. Porque eu passei por uma situação com um homem, e o único argumento que ele tinha era tipo, você é louco, tipo, o único argumento. E isso que a Flávia falou é muito real, não se deixar contaminar. Porque, tipo, não é porque ele falou que eu sou louca, eu sou louca, eu sei que eu não sou louca, porque ele não tinha outro argumento. Então, eu achei legal esse pensamento que já foi em mim, mas que as pessoas, outras mulheres também nessa área, confirmam que não se deixa contaminar por esse tipo de comportamento que vem majoritariamente dos homens. Chega. Mas é bem por isso, né? Porque, querendo ou não, né, quando você está num ambiente que tem homens, eles falam diferente, eles posicionam diferente, né? O assunto deles é outro. Então, acho que tinha uma animação da Pixar que era disso. Você falou que você gosta de crochê, era um novelinho, assim, não sei se você já viu isso. Era um novelinho, que ele era todo fofinho quando ele entrou na empresa. Aí tinha os outros que eram todos meio, um desenho meio um ponto, assim. Aí ele começou a se contaminar, ele começou a ficar igual os outros desenhos, né? Para conseguir se encaixar ali. Mas no fim do dia, né? Eu acho que tem muitas coisas, vamos falar de mulher, né? Que são coisas da nossa, né? Seria mais natural para a gente, uma delicadeza, uma forma de tratar as coisas, que também é importante no dia a dia, né? Da equipe, da empresa ali. Então, acho que todas as partes ali da nossa personalidade, né, para a gente lidar com mais cuidado, de repente, né, organização, uma coisa assim, na equipe ali, eu acho que é importante também. Então, a gente não precisa necessariamente ter o mesmo tom, a mesma forma de lidar com as situações que os homens estão sendo. Mas se posicionar. Não, sim, com certeza. Não, diferente da Flávia, porque corre de brigar. Não é que eu corro de brigar, mas eu tava certa. Eu sabia que tava certa. Então, eu não tenho medo de expor a minha opinião. O máximo que pode fazer que no ambiente da faculdade é uma agressão verbal. Dentro da faculdade. Então, eu me sinto segura para expor a minha opinião, mesmo se eu não achando de longe. E Mas é muito importante também perguntar o que exatamente você está querendo dizer. O que você está vendo no meu trabalho que não está fechando? ela não tem argumento. Exatamente. Minha mentora, Eunice, eu comentei com ela, ela me ajuda bastante. Ela fala que eu me conheço muito. Ela fala que não tem nem trabalho comigo. Então, eu acho que ela me ajuda mais a construir melhor o meu próprio autoconhecimento. Porque é nesse tipo de situação, tipo, eu sou meio explosiva. Ela me ajuda a me manter mais no meu eixo e a me conhecer melhor mesmo. Então, você está utilizando muito bem a sua metodologia. Você não está fugindo do tema, o seu tema é esse. Porque nem sempre o tema é aquilo que está na caixinha. Porque a gente é ser humano. Então, às vezes, o seu tema é esse, o tema dela é diferente, o tema da outra também é diferente. E cada uma, a aplicação do material vai ser o mesmo, mas para perfis diferentes. A forma como você vai encarar as coisas vai ser diferente. E quem é que está certo nesse negócio todo? Cada um dentro daquilo que tem que ser aproveitado. Então, todos têm parabéns. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria só de parabenizar. Sempre bom ver que tem as mulheres, né? Elas são sempre labirínticas, complexas, né? Imprevisíveis. E é sempre bom a gente ouvir e trocar. Uma jovem, uma experiência, ela sempre tem esse grau de complexidade, porque, na verdade, apesar de tudo, ser mulher, existe uma série de situações, de transformações que a gente passa no próprio corpo a vida toda, e isso na vida também. É sempre bom compartilhar. Parabéns. A gente tem ciclos, né? No mês a gente tem 4 ciclos, a gente fica, um está perdida, no outro você está feliz, no outro você está exuberante, e de repente fica, por que está acontecendo isso de novo? Será que é porque está frio? Então, tudo isso, às vezes a gente não compreende, e faz parte do autoconhecimento. A gente saber qual que é o momento que a gente está, né? E tantos outros lutos que a gente vai passando
motivo. Meninas, vocês estão tão tímidas. Eu tenho, então, já que vocês não querem mais fazer perguntas, eu vou fazer a última pergunta. A última pergunta é feio, né? Então, eu gostaria de fazer esse encerramento aqui do nosso painel, fazendo uma pergunta para vocês, que eu acho que é uma pergunta bastante profunda. E que conselho que vocês dariam para as meninas que estão começando agora no STAM? A gente sabe que é primeiro ano de faculdade, mas às vezes outras que irão assistir também já estão no segundo ou terceiro ano de faculdade. E o que vocês gostariam de ter ouvido quando vocês estavam nessa cadeira? Pode começar, Bruno? Eu acho que a gente falou bastante sobre isso, que é o não ter a vergonha e ter a rede de apoio. Acho que a mentoria está terminando, mas as relações, elas continuam. Então, não é porque a mentoria vai acabar que as mentoras vão sumir da vida de vocês, né? Então, façam as conexões, LinkedIn está aí, pode me chamar, pode chamar a Flávia. Então, façam conexões e não tenham vergonha de se expor. Acho que esse é meu recado. Detesto despedir. Eu também já começo a chorar já. A minha programação não está despedida. Muito bom. É só até logo. E você, Flávia? Eu acho que eu diria para ter firmeza e não desistir, né? Continuar construindo que vai valer a pena. Falando em carreira de tecnologia, é uma carreira que é boa para todo mundo, né? Entender. Então, ter firmeza e continuar no caminho que vai valer a pena. Muito legal. Obrigada. Essas três meninas, quando elas falam também da questão humana, porque às vezes quando a gente olha para a carreira de tecnologia, todo mundo acha que é só máquina. Mas não é, são pessoas programando máquinas. Então as pessoas precisam também estar em pleno desenvolvimento. E elas mostram isso claramente na carreira delas. Quanto que elas fizeram também para estar nessa conexão, quando elas falam de networking, quando elas falam dessa dinâmica, né? Conversar um pouquinho. O que está acontecendo aqui? Né? E você, professora Ana? Eu acho que assim, acredite em vocês, né? E a questão sempre do respeito, mas com posicionamento. Porque a gente passa por várias situações em que a gente tem que manter o respeito imenso, e a gente espera isso dos outros também, mas esse respeito, só o respeito, talvez nos cabe, mas a gente tem uma necessidade de se posicionar realmente, né, pela competência que a gente tem, pelo ser humano que a gente é. Isso que você falou, vocês vão se desenvolver tecnicamente, precisa desenvolver continuamente, então não vai acabar a faculdade, pronto, né? Já não vou estudar mais, vocês vão estudar para o resto da vida de vocês, com certeza, né? Mas a questão humana, ela é fundamental. Porque, às vezes a questão técnica é muito mais fácil de a gente lidar do que com a questão realmente do ser humano. Que é o grande desafio, né? A gente trabalha com pessoas diferentes, vai ter gente que vai estar na FM, vai ter pessoa que não vai respeitar e fazer, né? Fala coisa que não deveria falar, e aí a gente tem que se manter, né? Aí, exatamente, da melhor forma possível, né? Equilibrada ali, mas sempre respeitando a gente, próximo, né? E confiando no que ele faz. Bom, meninas, eu não sou da área de tecnologia, mas eu, enquanto mulher, enquanto mentora, desenvolvedora de seres humanos, eu sempre falo da questão das nossas soft skills. E ela também faz parte do futuro dos trabalhos, faz parte do futuro das carreiras. Então, esse desenvolver-se, aquilo que vocês fazem por vocês mesmos em desenvolvimento, e principalmente naquele momento assim, que vocês estão na empresa, ou até mesmo aqui na faculdade, olha, eu vejo que você tem um grande potencial, e vocês ficam felizes só por ouvir que vocês têm um grande potencial. Mas essa fala não é suficiente. Perguntem, mas esse potencial que você está vendo em mim é exatamente no quê? Porque você pode ter um potencial de comunicação, você pode ter um potencial de aprendizado, que essa pessoa está falando para você, você pode ter um potencial em técnica. E quando você sabe no que é o seu potencial, é a informação de chave de virada para você fazer a diferença.
e também para você trazer isso para a sua carreira, para o seu dia a dia. Então, lá atrás, quando eu estava decidindo o que eu queria fazer da minha vida, eu acho que a palavra que eu mais queria ter ouvido era seja persistente. E esse seja persistente naquilo que realmente você está querendo. Por mais que a gente vai ter dificuldades, toda faculdade, todo trabalho, todo emprego, eu já trabalhei em multinacional, já trabalhei em empresa nacional, todas elas têm seus desafios. E todas elas terão pessoas também que irão nos desafiar. E esse é o momento do crescimento. Então, persistam. Tenham dentro do coração de vocês, eu não falo do cérebro, eu falo do coração. Tenham dentro do coração de vocês essa informação. É isso que eu quero fazer. Porque quando você traz para cá para o cérebro, ele te pergunta assim, será que é isso mesmo? Acho que isso não vai dar conta. Mas o que importa é o que está vindo do coração. E quando eu falo que vem do coração, não é algo romântico. É algo que é genuíno. É algo que você nasceu para fazer. Muito obrigada pela presença de todas. Meninas, obrigada por vocês se colocarem tão dispostas a trazer essas informações, porque no mercado que é competitivo, a gente tem profissionais do gabarito de vocês aqui trazendo todo esse legado, essa entrega, é algo fantástico. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.